Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura é Ezequiel 41 e vou ler esse capítulo hoje aqui na Bíblia Thompson. Ezequiel 41, versículo 1 começa da seguinte forma: Então me levou ao templo e mediu os umbrais, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Então ele entrou no átrio interior e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura das salas laterais, 4 côvados, por todo o redor do templo. As salas laterais, sala sobre sala, eram 30, em 3 níveis, 30 em cada nível. E entravam na parede que se encostava no templo em redor, de modo que não se apoiassem na parede do templo. As salas laterais aumentavam de largura de andar em andar, ao passo que se aprofundava o encaixe da parede a cada andar, ao redor do templo. Havia ao lado do templo uma escadaria pela qual se subia ao terceiro andar pelo segundo. Olhei para a altura do templo em redor, eram os fundamentos das salas laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das salas laterais de fora era de 5 côvados. O que foi deixado vazio era o lugar das salas laterais, que estavam junto ao templo. Entre as salas havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das salas laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o norte e outra entrada para o sul. A largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina ocidental, da largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura de frente do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas geladeiras, de uma e de outra parte, 100 côvados. A nave do templo, a sala interior e o pórtico do átrio eram apainelados. Os 3 tinham janelas gradeadas. As galerias em redor dos 3, em frente do umbral, eram cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até a sala interior, por dentro e por fora, e em todas as paredes em redor, por dentro e por fora, havia querubins e palmeiras de entalhe, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leão para a palmeira do outro. Assim foi feito por todo o templo em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados, e no tocante à frente do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha os seus 2 cantos. O seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. Disse-me o homem: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. O templo e o Santíssimo tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para uma porta e 2 para a outra. E havia nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como os que estavam nas paredes. E havia um grande toldo de madeira diante do pórtico por fora.
Havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do pórtico, como também nas salas laterais do templo e no toldo de madeira. Essa daqui então foi a leitura de Ezequiel, capítulo 41. Separei aqui alguns comentários relacionados a este capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia Brasileira de Estudo, que diz que essa seção apresenta detalhes do santuário externo, bem como a parte interna do templo, indicando o Santo dos Santos. O santuário interior media 10 metros dos dois lados, formando um quadrado com a metade do lugar santo. O capítulo se dedica a descrever outros detalhes, como as câmaras laterais, o edifício que se encontrava num lugar separado, as dimensões totais e o interior do templo. Já que na Bíblia King James atualizada, diz que o lugar santo, nave ou santuário externo, era o maior dos 3 aposentos nos quais o templo consistia. Em 1 Reis 6, 3-5, esse espaço também é denominado átrio principal. Aqui, o lugar santo tinha as mesmas dimensões daquele no templo de Salomão, de acordo com 1 Reis 6:17. É importante notar que apenas o anjo entrou no lugar santíssimo, ou santuário interno, e não Ezequiel. A Torá, a lei, proíbe qualquer ser humano, com exceção para o sumo sacerdote, de adentrar em suas dependências sagradas, e, ainda assim, somente uma vez por ano. As portas mediam 6 côvados longos, isto é, uma medida linear com cerca de meio metro, e se tornavam mais estreitas à medida que se aproximavam do lugar santíssimo. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo NAA, o comentário diz aqui que a estrutura do templo é agora descrita em detalhe, incluindo o piso plano e as elevações. O templo é o salão principal do complexo. Ezequiel é guiado para o seu interior, mas não segue o seu guia celestial para o Santo dos Santos. Esse poderia ter sido o clímax da excursão, mas ela continua. Os versículos 5-11 descrevem a estrutura de 3 andares construída nas paredes do templo. Um edifício está localizado ao extremo oeste do complexo do templo, mas nenhum propósito é identificado para ele. As medições anteriores são resumidas nos versículos 13-15, enquanto descrições visuais de decorações e de disposição do templo são detalhadas nos versículos 15-26. Os querubins esculpidos nas paredes em relevo são uma reminiscência dos querubins bordados nas paredes de tecido do tabernáculo. Os querubins e as palmeiras são combinados na decoração do templo de Salomão. Essa daqui então foi a leitura de Ezequiel, capítulo 41, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.